Muito bem, minha gente, vamos aí mais uma aula online. Tamanha importância dessas duas palavras que a gente vem ver hoje aqui, although e despite, não só a importância na língua inglesa, né, no sentido, na frequência que essas palavrinhas aparecem nos textos, mas também devido à frequência que essas palavras vêm aparecendo nas questões de vestibulares, a gente então traz uma aula específica falando apenas dessas duas palavras, repito, although e despite. São duas palavras de ligação, né? Então, é uma extensão da aula de palavras de ligação, linking words, especificamente falando dessas duas palavrinhas, tá bom? Vamos aí para frente. Claro que no início da aula nós temos o momento UFSC, né? O momento federal da semana, e aqui a gente trouxe um parágrafo de um texto de 2014. Vamos aí, olha só. But it had the opposite effect. Instead of silencing the 15-year-old, the attack only made her voice more powerful. God has given me this new life, she said in February, her first public statement since the shooting. Muito bem. Vamos aí a algumas palavras destacadas com suas funções gramaticais, né? Perceba que esse had aqui, gente, ó, é o verbo principal da nossa primeira oração. It had the opposite effect. E é claro que ele está conjugado no simple past, né? O passado simples do verbinho, ok? Silencing. Muito bem, o que nós temos aqui em cima dessa palavrinha? É um verbo terminado com ing pelo fato de ter vindo depois de uma preposição. Então, verbo depois de preposição, gerund. Sempre. Isso é uma regra do inglês, é uma lei que você tem que registrar e não esquecer mais, tá bom? Vamos aí. 15-year-old. Aqui, gente, olha só, nós temos um exemplo de um adjetivo composto. E a gente já viu em aulas passadas aí que adjetivos compostos por mais de uma palavra, né? Essas palavrinhas vêm separadas por hífen. 2, muito importante, a palavra não recebe S, né? Então a palavrinha, uma delas que viria com S, aqui no adjetivo composto ela não vem. Então 15-year-old, tá? Certo? Outra palavrinha destaque para nós aí, powerful, né? Outro adjetivo, o full como sufixo, galera, ele transforma a palavra em adjetivos, sempre, tá legal? God has given me this new life. Has given. Aqui um exemplo do present perfect, né? O tempo verbal present perfect, que é formado pelo have ou has, mais o particípio do verbo, né? E a gente geralmente lê e interpreta no passado, como nesta frase, né? God has given, quer dizer, Deus me deu, tá certo? O que mais? E para finalizarmos, shooting. Uma palavra com ing, outra palavra com ing aqui, né, destacada. Então, o que nós temos? A tradução, o sentido da palavra lhe diz muito, tá? The shooting, quer dizer, então, o tiro. Então, é um substantivo, né? Um substantivo verbal, um substantivo derivado de um verbo, né? Ok? Então, ali, ó, verbal noun, tá legal? E outra dica, é claro, aquele the, né? O artigo definido o, ele vem antes de substantivo. Seria uma outra dica para você aí. Então, essa foi a semana, né? Esse foi o momento federal, né, da semana. E agora vamos começar a nossa aula propriamente dita, né, com as duas palavras. Vamos iniciar com a palavra although. Although significa embora, né? É uma palavra de ligação, assim como despite é considerada também uma palavra de ligação. No inglês, linking words, né? Só que subclassificando, although é uma conjunção e despite é uma preposição, tá certo? Muito bem, vamos aí. Começamos com algumas características, algumas informações sobre essa palavra. Although, though e even though são interchangeable. O que a gente entende com palavras interchangeable? Uma substitui a outra, sem mudança no sentido da frase. São sinônimas, tá? Seguem as mesmas regras, uma substitui a outra, então são 3 palavras praticamente idênticas, tá legal? É claro que aqui a gente vai falar de uma delas só, a gente vai citar a palavra although, mas isso representando o grupo das 3.
Although é uma conjunção, como a gente já havia falado antes, né? Então, ela conecta duas orações. E qual é o efeito prático disso? Sempre teremos uma oração logo em seguida a palavra although. Isso é uma regra importante que você tem que lembrar. E o que é uma oração? É uma estrutura com sujeito mais verbo. E esse verbo conjugado num tempo verbal existente. E essa é a definição de uma oração, tá? Vamos ver o exemplo. Olha só. Although the sun was shining, it wasn't that warm. Bem, significa embora, né? Embora o sol estivesse brilhando, blá, blá, blá. Poderia ser substituída por though e even though, né? Dá na mesmíssima, ok? E perceba que logo em seguida ali, the sun was shining. Então, nós temos aí uma oração, né? The sun seria o sujeito, was shining, nós temos aí o verbo conjugado no past continuous, tá certo? Despite significa apesar de. Muito próximo, né? Embora e apesar de são muito semelhantes, tá? Mas no inglês, o despite jamais substitui o although, nem vice-versa, por uma questão técnica que a gente vai ver agora. Vamos lá? Olha aí. Despite, in spite of, are interchangeable. Né? A gente já viu o que significa essa palavrona aí, não é isso? Então, in spite of seria o substituto, seria o sinônimo, tá certo? Despite, e também a outra palavrinha ali citada, né? É uma preposição. Então, se vier verbo em seguida, um verbo depois de preposição, lembram? Esse verbo vem com ing, né? Legal, gerúndio, né? Despite aceita logo em seguida, vamos ver, olha lá, substantivo, verbing, verbo com ing, or the fact, né? Mas nunca uma oração diretamente em seguida. Esse é exatamente o ponto que diferencia o uso de although e despite. Vamos lembrar que o although exigia uma oração logo em seguida e o despite não aceita uma oração logo em seguida, tá bom? Vamos ver o exemplo. We loved the tour, despite the rain. Quer dizer, então aqui nós temos a palavra despite, que poderia ser substituída por in spite of, né? Então, apesar da chuva. E logo em seguida nós temos um substantivo, ou verbing, ou the fact. Nesse caso inicial aqui, um substantivo, né? Vamos ver os três exemplos. Olha só, os três casos. She failed. Ela reprovou. A concorrente, né, gente? Despite studying a lot. Então, logo em seguida, nesse exemplo, vem o verbing, ou seja, vem o gerúndio, né? Gerund. E, por fim, they didn't get to the top despite the fact that they tried hard. Então, aqui, nesses três exemplos, nós temos as três principais situações do uso da palavra despite ou in spite of, tá certo? No primeiro caso, logo em seguida aparece um substantivo que poderia vir adjetivado, por exemplo, despite the heavy rain, né? Certo? No segundo caso, vem um verbo com ing. E na terceira situação, vem a palavra the fact. E aí depois pode até vir uma oração, mas daí não importa, tá? Teria que ser despite the fact that. Aí o que vier depois não importa. Legal? Comparem comigo aqui, gente, ó, esses dois exemplos. We loved the tour, although it rained. O que vem logo em seguida de although, vem mais uma oração, não é isso? We loved the tour despite the rain. E agora vem um substantivo. As duas frases são frases sinônimas. Mas se eu quiser colocar no lugar de although a palavra despite e vice-versa, eu vou ter que fazer uma pequena modificação na frase, ou um que vem logo em seguida, né, da palavra de ligação, para que fique adequada à gramática do inglês. Então, o próximo exercício, ele vai seguir exatamente esse raciocínio. Primeiramente, a gente vai, então, ali completar com uma ou com outra palavra. A gente vai ver a frase pronta. E depois a gente vai substituir o although pelo despite ou vice-versa. E vamos ver quais são as modificações feitas nas nossas frases, tá bom? Então, vamos aí à fase de practicing.
Primeira frase, letra A. Vamos ver. Although it was cold, she didn't put on her coat. Por que although? Porque it was cold é uma oração com sujeito e verbo e tempo verbal, que no caso aqui é o simple past. Agora, como é que ficaria esta mesma frase, a mesma informação, só que ao invés de usar o although, eu usaria o despite. Vamos ver? Despite the cold, isso aqui é um dos exemplos, né? Uma das formas que eu poderia montar esta frase. Despite the cold, she didn't put on her coat. Quer dizer, apesar do frio, tá certo? Letra B. Tom went to work despite not feeling very well. Então nós temos aqui o despite sendo usado e logo em seguida aparece o ing, um verbo direto com ing, né? Muito bem. E como é que ficaria esta frase se eu quisesse usar o although? Eu teria que montar uma oração depois do espaço em branco e a minha frase poderia ficar assim, veja comigo. Tom went to work, although... Agora aqui vem a modificação, olha só. He wasn't feeling well. Então agora a gente criou uma oração, criamos espaço então para o uso da palavra although, né? Letra C. Anna never learned the language. Vamos ver o que vem em seguida ali, olha lá, ó. She lived. Então, evidentemente, né? Although she lived there for 2 years. Tá certo? E a mesma informação agora com despite. Vamos ver como é que poderia ficar a minha frase. Anna never learned the language despite... E olha só como é que eu modifiquei aqui em seguida. Living there for 2 months. Né? Apesar de viver ou de morar lá por 2 anos. Legal? Letra D. Despite the difficulty, olha só, vem aqui só um substantivo logo em seguida, né? Por isso, então, a palavra despite. Despite the difficulty, they managed to climb to the top of the mountain. E com although? Pense você agora, como é que você faria esta mesma frase, só que agora usando o although? Você teria que criar uma oração logo em seguida, né? E aqui ficaria assim. Although it was difficult, they managed to climb to the top of the mountain. Certo? No meu próximo slide eu vou dar um tempinho maior para você tentar fazer sozinho, nem que seja de cabeça ali rapidamente, né? Então aí a letra E, vamos lá. Primeiramente, qual palavra vai se encaixar aí? She didn't eat, being very hungry. Então, é claro, despite being very hungry. Apesar de estar, né, muito faminta. Esse é o jeito, né, que a gente interpreta e lê, traduz o gerúndio, né, gente? Muito bem. E com although, como é que ficaria então esta frase? Você vai ter que criar uma oração depois de although, baseando-se nesta informação aqui, ó, being very hungry. Como é que ficaria então esta frase, gente? Vamos ver? She didn't eat, although she was very hungry. Agora eu criei a oração com sujeito e verbo, ficou bem fácil. Letra F, vamos ver. Vejam aqui, ó, the fact. Então já fica fácil, né, gente? Vamos lá. Despite the fact that I don't agree with him, I think he is honest. E com a palavra although? Although I don't agree with him. Olha lá, simplesmente tirei o the fact, né? E coloquei diretamente a oração logo em seguida. I think he is honest. Letra C. F, G. Acho que aqui a gente repetiu, né? Então, do slide anterior. Então, simplesmente vamos aqui repetir sem problema, sem dificuldade, né? A gente termina com a letra F, tá certo? Vamos aí. Aqui é a última. Legal. Duas questõezinhas, uma questãozinha de vestibular para a gente encerrar a nossa aula. Vamos lá. A lacuna é corretamente preenchida pela alternativa. Vamos ver qual. Leia, veja o sentido da frase, veja se tem algum detalhe técnico envolvido ali. Vamos lá. He was lazy, ou melhor, he is lazy, de um lado, né? E de outro lado, he makes a lot of money. Bem, a gente já vê aí ideias contrárias, né? Por um lado, ele é preguiçoso, lazy. E por outro lado, ele ganha muito dinheiro.
Então, existe aí um contraste, né? Então, eu vou eliminar as palavras que não unem ideias contrárias, como na letra B, palavra thus. Thus significa portanto. Então, para mim, ali não faz sentido. Letra C, due to significa devido a. Também não faz sentido naquele espaço ali pelo próprio sentido da palavra, né? O significado dela. E a letra D, unless, que significa a não ser que. Então ali também não se encaixa nesta frase pelo próprio significado da palavra. Tiramos. Ficou despite e although. Despite significa apesar, although significa embora. Então vamos lá. Veja comigo como o sentido caberia, né, das duas palavras caberiam nesta frase. Veja comigo, olha só. Apesar de ser preguiçoso, ele ganha dinheiro. Pois, embora seja preguiçoso, ele ganha dinheiro. Então, não é o sentido, o significado das palavras que vai aqui me resolver a questão, né? O que nós temos ali? He is lazy é uma oração. Então, nós temos a palavra mais uma oração. E isso é característica de although. Então, aí está a resposta. Although he is lazy, he makes a lot of money. Muito obrigado pela participação de vocês. Tá? Espero que tenha sido de alguma valia. Realmente importantes aí essas duas palavras, né? Elas vêm sendo muito cobradas. Então, esse é o motivo de eu ter trazido essas aulas, essas palavrinhas nessa aula. Não esqueça que lá no Estudos, na nossa plataforma, nós temos lá uma tarefa, né, com o mesmo título desta aula, com 10 questões para você praticar em casa. Tá legal, gente? Um abraço, tudo de bom, é isso daí, uma boa semana.